que lhe partiu o nariz em 3 sítios, segundo a informação que nós possuímos. A justificação do futebolista do Canelas Gaia pois será apreciada e analisada pela Justiça, espero eu. Uma pessoa que toma uma atitude destas por ter visto um cartão vermelho perdeu completamente o controlo emocional, mas essas são questões para analisar a posteriori. Agora mantenho que esta é seguramente a página, que eu me lembro, a página mais negra da história do futebol português e vem ao encontro que já se adivinhava há muito tempo e que, em primeira instância, a Associação de Futebol do Porto é a principal responsável disto ter acontecido, porque houve uma manifestação coletiva da maior parte dos clubes da Associação de Futebol do Porto, dando conhecimento do que é que está a acontecer. Há imagens com isso, e as imagens são a agressividade dos futebolistas do Canelas Gaia. A enfrentar o Canelas. Mas na sequência da agressividade, alguns futebolistas do Canelas Gaia, em alguns jogos do Campeonato Distrital do Porto, portanto, entradas extraordinariamente agressivas e que deixavam seguramente marcas nos adversários. Aos poucos as equipas foram tendo nota do que é que estava a acontecer e fizeram uma manifestação, se me permitem a expressão, coletiva, deixando claro que não jogariam em Canelas, no terreno do Canelas Gaia, precisamente por causa desta situação. Eu acho que a Associação de Futebol do Porto procurou, com uma medida profilática, conversando, resolver a situação. As situações continuaram e isto era uma crónica não é de uma morte anunciada, mas de uma situação destas perfeitamente anunciada. A questão para mim é, a Associação do Futebol do Porto não tomou as medidas que devia ter tomado. Eu não sei se a irradiação de alguns jogadores, se o afastamento do Canelas, se uma penalização forte, se multas pecuniárias, se impedir a equipa ou o clube de participar em competições organizadas pela Associação do Porto. Se não foi capaz de resolver o problema, pedia ajuda na instância acima. E a instância acima é a Federação Portuguesa de Futebol. Não sei se lá chegou alguma crítica, mas há situações em que não é preciso estarem a assobiar-me para eu perceber o que é que está a acontecer. Mas tu falas e denuncias essa inação das instâncias responsáveis para agirem, e daí a minha primeira questão, se, tendo em conta essa inércia que há de alguma forma, se isso dá então essa vontade para os jogadores agirem desta forma? Não, os jogadores, o clube no seu todo, sentiram sempre que estavam perfeitamente à vontade para tomarem as atitudes competitivas ou não, que muito bem entendessem. Só que hoje ultrapassou as marcas. Uma situação é, na discussão de um lance de futebol, qualquer jogador poder agredir, que eu acho mal, um companheiro de atividade. Neste caso não é bem profissão, porque eles são todos amadores. Agora, agredir um árbitro é uma situação que nunca ninguém viu. E, portanto, aquilo que eu volto a repetir é o seguinte... O que é preciso fazer? O que é preciso fazer? Para acabar com este tipo de episódios e para ficar aqui um exemplo. Eu, perante um cenário deste tipo, o Ministério Público tem que atuar. As entidades cíveis têm de atuar com a solicitação da Associação de Futebol do Porto ou da Federação Portuguesa de Futebol, de quem for, mas o Ministério Público tem que atuar. Tem que investigar esta situação minuciosamente. E depois, em relação, mesmo reconhecendo o arrependimento do futebolista do Canelas Gaia, que pede desculpa em primeira instância a quem agrediu à família e depois aos portugueses, ok? É uma atitude de quem... Apesar de dizer que não se recorda... Sim, mas de quem ponderou aquilo que fez e, portanto, num plano de mais acalmia, percebeu que as coisas não foram feitas. Eu peço muita desculpa, mas este jogador tem que levar uma punição exemplar. E, para mim, punição exemplar é ser irradiável. Não se pode permitir que alguém que joga futebol amador agrida um árbitro e daqui, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses volta a jogar. José Manuel Freitas, vamos já ver a reação do Canelas, equipa de Marco Gonçalves, em comunicado na rede social Facebook. Escreve então um clube que, face aos acontecimentos registrados hoje no jogo do Tinto Canelas de 2010, na qualidade do seu presidente, o Sr. Bruno Canastro, veio publicamente esclarecer que o clube condena a atitude irrefletida do seu atleta Marco Gonçalves e não se revê neste tipo de comportamentos. Esta condenável atitude foi um ato totalmente isolado, no qual o nosso capitão Fernando Madureira tudo fez para evitar e saiu de imediato em defesa do árbitro e muito contribuiu para acalmar rapidamente ânimos mais exaltados. Face aos acontecimentos, o atleta Marco Gonçalves nunca mais vestirá a camisola